e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 51, o triste fim de Marcus Licinius Crassus. Roma derrotada no deserto em 53 a.C. No episódio anterior, vimos como em 54 a.C., o Júlio César fez a sua segunda incursão às Ilhas Britânicas e como dessa vez com a ajuda de tribos locais, dos cavaleiros gauleses, ele teve mais sucesso e retornou à Gália com escravizados, com aliados e que se converteriam em muito dinheiro. Ou seja, o César está rico politicamente e militarmente. Agora no ano de 53, vamos voltar a Roma. Lá onde aquele arranjo político que a gente chama o primeiro triunvirato, que o próprio Júlio César havia articulado, estava dando resultados. Os outros dois membros do triunvirato, que era o Pompeu e o Crasso, estavam terminando seus mandatos e tinham colocado uma certa ordem na República. A próxima parte do plano seria que cada um deles ia assumir o governo de províncias que tivessem tropas, né? O Pompeu assumiria o governo da Espanha, apesar de já ter dito que não iria para a Espanha, iria ficar em Roma, e o Crasso iria assumir o governo da Síria. E assim eles teriam a garantia de poder militar se acontecesse alguma coisa em Roma. Nesse episódio, nós vamos acompanhar o Crasso na sua desastrada, incapaz, atrapalhada e trágica excursão ao Oriente Médio. Quem acompanha essas crônicas ouviu o nome do Marcus Licinius Crassus pela primeira vez num dos episódios do Sula e da Primeira Guerra Civil, quando Crasso viu o pai dele ser executado pelas forças do Caio Mário e passou a virar um lugar-tenente ali do Sula, inclusive tendo um papel importante na vitória do Sula na Primeira Guerra Civil. A gente sabe também que o negócio do Crasso era negócio, né? E ele foi um dos primeiros grandes empresários e talvez o primeiro magnata da história de Roma, conhecido desde então como o homem mais rico de Roma. Nessa qualidade de homem mais rico de Roma, ele ajudava muitos políticos, uma espécie de corrupção e dinheiro, inclusive um político prominente em ascensão, chamado jovem Caio Júlio César, né? que tinha muitas dívidas e em mais de uma ocasião foi salvo pelo Crasso. A gente sabe também que o Crasso tinha um complexo de inferioridade com o Pompeu, porque o Pompeu tinha fama de grande líder militar invicto e destemido. A gente viu o Pompeu organizar o Mediterrâneo, a gente viu o Pompeu comandar ao lado do Sula, a gente viu o Pompeu acabar com a rebelião na Espanha, a gente viu até quando o Crasso foi tentar tirar essa falha do currículo dele, eliminando a rebelião do Espartaco, né, dos escravizados e gladiadores. A vitória final dele acabou sendo meio que dividida com o Pompeu, porque o Pompeu chegou na hora final e destruiu e acabou atacando alguns grupos pequenos de gladiadores que haviam escapado do Crasso. Então o Crasso viu que agora era a vez dele ter uma campanha militar para entrar para a história. E ela entrou para a história, só que não como ele pensava. Entrou como um dos maiores desastres militares romanos, comparados por muitos à Batalha de Canas, lá em 216, quando eles perderam aquela derrota enorme contra o Aníbal na Primeira Guerra Púnica, tá certo? Ao chegar na Síria, o Crasso começou a preparar a invasão da Mesopotâmia, que era uma região rica, aquela região que fica entre o rio Eufrates e o rio Tigre, que é onde hoje é o Iraque, tá certo? Ou seja, organizou mais de 7 legiões, que são os 35 mil homens. Recebeu mais 1.000 cavaleiros, comandados pelo filho dele, chamado Públio, que estava guerreando com Júlio César na Gália e já estava se destacando como líder militar. Certo? Nesse momento, o rei da Armênia, que é um reino que fica ali ao norte da Mesopotâmia, vai a Damasco e diz: Crasso, vamos invadir, vem comigo pela Armênia, que a gente invade pelo norte, porque eu te dou 20 mil homens para você invadir. E o Crasso disse: não, eu vou invadir aqui direto. Ele parou, pensou e disse que não. Essa invasão foi um completo desastre, porque com esses 35 mil homens, o Crasso entra no deserto, sem mapa, sem conhecer a região direito, e acaba que o rei do Império Parta, que é um império que ia desde ali da Mesopotâmia até hoje, onde é o Afeganistão, ali na beira da Índia, o rei já tinha se preparado para essa invasão. Ele foi o rei atacar a Armênia e mandou o melhor general que ele tinha, um nobre chamado Suranos, que o Plutarco descreve com muito detalhe, dizendo que era um homem muito, muito bonito, muito forte, muito alto e muito capaz. Ele manda o Suranos
atacar o Crassus e parar o Crassus ali na Mesopotâmia. Os Suranos montam um exército só de cavaleiros, tá certo? E o Crassus se prepara para a batalha. Quando o Crassus organiza, ele organiza as 7 legiões dele como uma fila, tá? Como uma linha, para atacar o exército parta. Quando ele vê que o exército era menor do que ele pensava, mas só de cavaleiros, né? Só de cavaleiros, eles assim, eles vão atacar os meus lados, e eles vão me cercar, vão me atacar aqui por trás. E o Crassus faz uma manobra inusitada. Ele transforma aquela linha num quadrado, né? Esse quadrado para se proteger de todos os lados. Os Suranos cerca esse quadrado e ordena que os cavaleiros comecem a atirar flechas, né, contra eles. Essas flechas, os romanos nunca tinham visto essas flechas que elas conseguiam penetrar nos escudos romanos, tá certo? E não acabavam, né? Porque a grande tática romana é que com cavaleiros eles ficavam embaixo do escudo, naquela posição de textudo que a gente já conhece, esperavam as flechas acabarem, que um cavaleiro, um arqueiro montado, ele em 10 minutos ele termina as flechas que ele está carregando ali com ele. Só que ele não sabia que os suranos tinham mais de 10 mil camelos carregados de flechas para repor as flechas dos cavaleiros. Mais ainda, os partas eram tão bons cavaleiros que eles conseguiam atirar até de costa, né? Até quando o cavalo estava indo em direção, o cavaleiro se virava e atirava, né, para trás, né? Eles ficam sobre esse ataque constante das flechas. O Crasso não sabe o que fazer, porque eles não conseguem parar essas flechas. E o que acontece? Ele pede e diz assim: meu filho, organize um grupo de cavaleiros e vá atacar esses cavaleiros. O filho dele sai com um grupo de cavaleiros, eles acham que o filho dele está conseguindo alguma vitória. Quando eles veem o resultado desse ataque, é que um grupo de cavaleiros partas volta, inclusive um deles com uma lança, e na ponta dessa lança está a cabeça do filho do Crassus. Quando o Crassus vê a cabeça do filho lá, decapitado, ele entra em desespero, ele fica sem saber o que fazer. Os comandantes romanos têm que tomar uma decisão e o final eles decidem que vão fazer uma retirada, né? Vocês fazem essa retirada no meio da noite para a cidade mais próxima, isso abandonando os soldados que estavam feridos com as flechas, né, que já eram mais de 10 mil feridos por flechas, eles ficam abandonados, são assassinados pelos partas no meio da noite, no dia seguinte, e os partas vão e cercam a cidade onde eles estavam, que é essa cidade de Carrai, que foi como essa batalha ficou conhecida. Eles dizem para o Crassus: vamos negociar uma paz aqui. O Crassus diz: eles não querem negociar a paz, eles querem me matar. Mas os romanos dizem: rapaz, é melhor você negociar do que eles atacarem a gente mais de novo com essas flechas. Ele vai negociar, quando ele vai negociar, ele é assassinado realmente, como ele desconfiava, e os romanos se entregam incondicionalmente. E esse é uma das piores derrotas da história do Império Romano. O Crassus tem a sua cabeça decepada, enviada para a capital da Pártia, né? E quando ela chega, assim conta o Plutarco, quando a cabeça do Crassus chega, o rei está assistindo a peça As Bacantes, do Eurípides. E nessa peça tem um momento em que as bacantes brincam com a cabeça de uma pessoa realmente, e eles usam a cabeça do Crassus como uma peça, uma parte dessa peça. A outra lenda que se conta sobre a cabeça do Crassus decapitada é que o rei manda colocar ouro derretido na boca dele para dizer: você queria o ouro nosso parta? Está aqui o nosso ouro parta. Enfim, essa é uma vida que demonstra, segundo Plutarco, o problema de você ser muito ambicioso e muito ganancioso, não ouvir as pessoas, né? E dá para a gente a oportunidade de ver o arco de uma vida, né? A gente viu o Crassus jovem se aliando ao Sula, a gente viu o Crassus empresário ganhando muito dinheiro, criando a primeira brigada de bombeiros, a gente viu o Crassus sendo político, e a gente viu hoje o fim trágico do Marcos Licínio Crassus. E como isso vai ser o fim do primeiro triunvirato. Esse fim do primeiro triunvirato é o que a gente vai conhecer no próximo episódio, assim como os últimos anos de Júlio César na Gália, onde ele vai ter grandes problemas e grandes desafios
antes deles subjugar a Gália, a caminho de subjugar a República Romana. A gente se encontra.